Pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Pitchcast, o podcast do Parque de Inovação Tecnológica de São José. Eu sou a Mari Gomes, eu sou gerente de estratégia e inovação aqui do parque e eu tô com a Ana e com o Leandro para a gente comentar um pouco sobre a Innovation Week, que é o maior evento de inovação da região e vai acontecer entre os dias 19 e 21 agora de agosto. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho do que é que vocês fazem aqui dentro do parque. E aí a gente vai começar um pouco sobre o histórico da Innovation. Vamos passar pro passado, pro presente e pro futuro desse um dos momentos mais importantes que a gente vive no ano. Ana. Muito bom. Bom, bem-vindo a todos que estão acompanhando a gente. É muito bom estar aqui falando com vocês, né? Reunir Mari e Leandro para a gente falar da Innovation Week, que é um encontro muito bacana. Com certeza vocês vão se divertir muito nessa agenda e entender muito sobre como é que a gente pensa e cria esse evento. Eu sou Ana Abreu, como a Mari falou, sou coordenadora de estratégia e inovação aqui no parque, coordeno o cluster de tecnologia da informação e comunicação, que tem 140 empresas de tecnologia orbitando o parque. Então, essas empresas não estão fisicamente no parque, mas se conectam através desse programa. Eu atuo nesse projeto desde 2010, então venho aí nessa trajetória de construção desse cluster que cruza com a história da Innovation Week, que é o que a gente vai falar aqui. Tudo bem, meu nome é Leandro, eu estou aqui à frente do Nexus e o Nexus é o hub de inovação aqui do Pitch. Então o que isso significa? Né? Toda a jornada de negócio que a gente tem das tecnologias é um Nexus aí que está tomando conta que isso vai desde a ideia até grandes corporações que se conectam com a gente para fazer inovação aberta e inovação aplicada. E uma outra característica também é que o Nexus está responsável pelas residentes aqui. Né? Então, quando a Ana fala das empresas que orbitam, né, apesar de algumas orbitarem e também estarem, como é que fala? Estarem aqui presentes, né, estarem residentes aqui. Então, a gente acaba compartilhando algumas dessas empresas aí. E eu também, obviamente, dentro da gerência de estratégia e inovação aí do Pitch. Então, basicamente, a gente tem um ecossistema hoje de mais de 400 empresas entre residentes e conectadas ao Pitch. E faz muito sentido, como gestores de comunidades, gestores de ecossistema, a gente ter um momento onde esse ecossistema se encontra. Tem muita coisa online acontecendo, né, principalmente pós-pandemia, mas eu acho que a Innovation Week, para mim, ela é um momento onde tem hora, tem data, tem local para todo mundo estar junto e trocar e fazer negócios e escutar novas ideias. Nem sempre foi assim. A Innovation ela é uma junção de 2 outros eventos que a gente fazia aqui no parque. Uma feira voltada para o setor de tecnologia da inovação, da informação e comunicação, e um summit das startups que estão hoje no Nexus, e em algum momento eles se juntaram. Ana, você sabe desse histórico? Compartilha um pouco com a gente. Legal. Bom, primeiro, para falar da Innovation Week hoje, desse evento que a gente tem hoje, né, a gente vai precisar resgatar lá atrás. Em 2014, a gente começou a pensar junto com as empresas do cluster como é que a gente dava visibilidade para as inovações, para as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas aqui dentro do parque pelas nossas empresas. E aí a gente pensou, poxa, a gente quer mostrar isso para o varejo. Né? Primeiro a gente pensou no varejo, por que não? E era para ser uma agenda de rodada de negócio. E aí a gente levou isso para as empresas porque o trabalho é muito colaborativo, né? Toda vez que a gente vai pensar na agenda do cluster, a gente quer entender como é que essa agenda chega para as empresas. E nessa troca, a gente concluiu que dava para fazer mais do que uma rodada de negócios com o setor de varejo. Que era o momento justamente da gente trazer essa visibilidade realmente aberta para a região como um todo. E a gente criou, então, a RM Vale TI, com o apoio de grandes parceiros aqui da nossa região, como a CI, Ciesp, a SECRE, o próprio Senai e a Prefeitura de São José dos Campos. Bom, começou como um pequeno evento, né? A gente tinha ali 20 empresas no máximo e é muito bacana olhar para trás, ver as fotos e quanto esse evento evoluiu. O Nexus tinha também um evento que começou a acontecer, se eu não me engano, a partir de 2018, 17 e 18, que era
o Nexus Summit, que falava mais com as startups, investidores. E também a gente viu que era um evento crescendo. Então, a gente tinha 2 eventos em ascensão aqui no parque, criando uma agenda muito bacana. Foi quando a gente decidiu juntar essas 2 agendas, né? Já eram agendas em evolução e o que a gente fala muito aqui é que as agendas que não evoluem, elas morrem. E essas agendas estavam crescendo de tal forma que convergia, fazia sentido que a gente juntasse e criasse uma semana de inovação. Então, desde 2019... Brincadeira, desde 2022, a gente tem aí a Innovation Week como a principal semana de inovação do parque, juntando empresas de tecnologia do cluster, as startups, parceiros, governança para esse grande evento, que tem 3 pilares principais aí dentro do evento, que é a rodada de negócios, o congresso e a feira. E aí acontece o que a gente está vendo acontecer hoje, né? Então, esse aí é um histórico desse desejo das empresas e também desse movimento de trazer um grande evento aqui para a nossa região. Ô, Ana, aproveita, você tem os dados da edição da Innovation de 2024, né? Compartilha um pouco os gerais, assim, só para... Eu acho que assim, o histórico é super importante para entender o movimento que esse evento, que esse encontro fez, mas a gente ainda não deu a dimensão desse evento para as pessoas. Né? Boa. Bom, no ano passado a gente reuniu aqui mais de 6 mil pessoas, somando aí os 3 dias de evento. A gente tinha mais de 50 expositores, 50 marcas trazendo inovação e tecnologia, um congresso com 100 painelistas trazendo conteúdos para todas as tags que foram pensadas lá pela equipe do Nexus, muito bem articuladas por uma curadoria, um grupo de curadores. A gente teve uma rodada de negócios, né, que a gente vai falar um pouquinho mais dessa cereja do bolo, que é a rodada de negócios, com 35 empresas de tecnologia, 40 empresas privadas e 13 prefeituras participando desse momento. Então, são grandes números aí que a gente vem trazendo de histórico e consolidando esse evento. Vamos falar um pouco do formato, né? Então, a Innovation ela tem muita coisa junto e acontecendo ao mesmo tempo, mas acho que aqui a gente já pode falar um pouco sobre o que a gente está esperando desse ano. E aí eu passo a bola para o Leandro para contar um pouco sobre o congresso em si, as palestras, o que como foi a construção e o que as pessoas podem esperar desse ano de bons temas e bons palestrantes. Primeiro que vai ser muito legal, como tem sido. Então, já chamo todos a virem aí, participarem com a gente. O congresso, né, apesar acho que de ter esse nome, né, que parece que é simplesmente só o conteúdo, mas a gente pensa muito na questão também das atrações, né, o que a gente traz para o público ali, pensando em experiências. A gente tem experiências também na Expo, né, obviamente, com a exposição das tecnologias, mas dentro do congresso trazendo essas experiências aí para o público também, né, e atrações no geral. O tema desse ano da Innovation Week é Espia o Futuro. Então, todo o congresso, tudo que a gente fez com os curadores e pensando nas temáticas que a gente vai trazer, as teses de conteúdo giram em torno desse guarda-chuva maior, que é o Espiar o Futuro, né? Eu acho que, por estarmos dentro de um parque de inovação tecnológica, eu acho que a gente tem essa não vou dizer uma obrigação, mas uma parte da nossa missão é tipo, vamos olhar para frente, vamos ver o que a gente consegue trazer de tendências, o que está rolando, até para a gente mesmo se transformar, né? Então esse é o tema principal, e aí a gente explora tags que vão agro, varejo, indústria 4.0, né, manufatura. A gente fala também um pouco de ecossistema, né, como os ecossistemas estão se formatando para o futuro. A gente fala de investimento, a gente fala de empreendedorismo, né, como uma tag no geral. Enfim, tem todo um compilado, mobilidade, aeroespacial e defesa. Tudo que eu acho que é competência nossa aqui, a gente consegue trazer esses temas para uma discussão. O mais legal assim, é que não são necessariamente palestras, então são painéis, tem muita discussão. Eu acho que o formato é legal por causa disso, né? Não tem aquela coisa mais passiva de escuta, né? Mas você vê mesmo o debate rolando. Já aconteceu muitas vezes você ter até pontos divergentes ali no palco, então isso gera uma... É rico, né? É rico de conteúdo, troca. exato. Sim.
E aí tem as atrações, né? Então, aí atrações aí que eu... Né, assim, de cabeça que a gente consegue pensar aqui. Vai ter o Pitch X Empreendelas. Então, nós temos aqui no Pitch, né, esse formato para estimular empreendedorismo e liderança feminina. Então, a gente vai fazer um estilo... Vocês podem falar os nomes Propaganda. de marcas, né? Mas, enfim. Mas chama Pitch X Empreendelas. Quem conhece sabe do que a gente está falando, mas é no mesmo formato e aí com histórias de lideranças femininas assim, sensacionais, né? A gente vai ter o Buyer Day, onde a Buyer vai trazer 8 desafios aí, chamadas para startups. E teremos, também tem outras atrações também, mas é que eu quero pontuar para não ficar falando aqui também, dominando aqui, né? Tipo, tirando, enfim, falando tudo aqui. Mas a gente vai ter o prêmio Cabra de Ouro. A Cabra da Montanha é um símbolo do Nexus, né, das startups ali, em termos de resiliência e sustentabilidade e tudo mais. E a gente faz o prêmio Cabra de Ouro, onde a gente faz uma competição de pitch com as nossas startups. E aí, no final, a gente chega, né? Então, tem a competição rolando nos 3 dias, mas no último dia, no encerramento do evento, a gente entrega o prêmio Cabra de Ouro para 3 categorias, que é ideação, ida ao mercado e tração em escala. E aí é um momento super legal, pelo menos para mim, né? Não sei, para você também, né? Para mim também. Tinha gente vazando, né? Da tinha sala. Gente vazando pelas portas. Tava muito lotado, assim. E acho que todo o processo que vocês fizeram de seleção com as startups mesmo, assim, de trazer para a Innovation aqui para o palco aquelas que estão na linha do gol mesmo, né? Ou para desenvolver novos mercados, ou para colocar aquela solução num primeiro mercado. Então, quem vier vai conseguir ter acesso não só à tecnologia em si, mas às pessoas que lideram essas startups e a preparação delas, que é um trabalho do Nexus, né? Como que ela vai da ideia até o negócio aqui dentro. Então, é muito massa. E não só a startup em si, porque a gente tem uma banca, essa banca normalmente a gente traz investidores, então começa a se criar ali um mini ecossistema dentro do Prêmio Cabra de Ouro, começa a circular no evento e as pessoas têm acesso a esses recursos, né, vamos dizer assim, dessas pessoas. E não é só isso. Ana, fala um pouco da Expo e da rodada de negócios também, que são programações dentro da Innovation desse ano. Legal. Esse ano a gente vai ter mais de 60 empresas trazendo as soluções, inovações para dentro do evento. A gente tem marcas que ainda não tinham participado do evento, então é uma grande oportunidade para quem está acostumado a vir ao evento ver novas empresas aqui expondo soluções, colocando inovações que são para a indústria, para o varejo, para as cidades, né? Então é importante frisar que esse evento é um evento de tecnologia, mas para o consumidor de tecnologia. Então, para as empresas da indústria, do varejo, do agronegócio e para as prefeituras, que é uma super agenda que o parque tem, né, sobre Smart Cities, esse apoio no desenvolvimento das cidades como cidades inteligentes é uma pauta muito presente e isso está ancorado na nossa base, no quanto de empresas que têm soluções para Smart Cities a gente tem aqui dentro do parque, seja no Nexus, seja nos clusters, né? Então, a gente vai ter aí 30 startups, né? O Sebrae é um grande parceiro do evento e selecionou 30 startups dentre 190 startups que se inscreveram para estar aqui no nosso evento. 190 se inscreveram? 190, mais de 190 startups inscritas no estado todo de São Paulo. Massa. Então, isso mostra que o evento está crescendo, mostra que já ganhou o estado, né? A gente tem recebe pessoas do Brasil todo para o nosso evento, mas isso é uma chancela muito importante. O Sebrae é um grande parceiro nosso dentro dessa agenda. É o primeiro ano que a gente vai trazer 30 startups, chancelando ainda mais essa agenda, né? Fortalecendo também, dando visibilidade para startups dentro do evento. E então vai ser uma grande agenda. A gente tem startups nos 3 dias de evento, com essa feira de exposição também das 9 às 18 nos 3 dias, com interação. A gente se preocupou em guiar as empresas dentro de experiências, né? Então o público vai poder imergir no que são as soluções, ver as soluções funcionando no mercado, né? Isso também guia o nosso congresso. Então, cases são muito importantes para a gente mostrar para o público que a tecnologia é motor de desenvolvimento, né? Então, quando a gente falar de melhorar desempenho, ganho de competitividade, produtividade em todos os setores da economia,
a gente não pode deixar de falar de tecnologia. A tecnologia é o motor desse desenvolvimento. E a gente fala dessa agenda com muita propriedade, né? Porque a gente tem um ecossistema de mais de 500 empresas atuando com tecnologia, com inovação. Então, vai ser muito bacana esse Expo desse ano. É muito legal, é muito legal. Já estou ansioso. Já. Se você se interessou, a gente vai colocar o QR Code aqui. As inscrições são abertas ao público, são gratuitas. O Parque Tecnológico de São José ele é aberto ao público, e a Innovation Week ela é um momento importante de abertura de portas aqui, onde todo mundo pode vir e conhecer e interagir com o nosso ecossistema. Nossa cereja do bolo, certo? Exatamente. Uma vez por ano, uma azeitona da empada, muito bom. Uma vez por ano, não que isso seja focado só em agosto, né? A gente trabalha o ano inteiro para isso, mas uma vez por ano, o ecossistema tem data, local, momento para se encontrar, para fazer negócios, para falar sobre tendências, para prestigiar os bons casos e as boas ideias e tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui dentro, e também para conectar com os parceiros, que também são super importantes para a Innovation acontecer. Não estava no roteiro, mas eu queria começar a falar um pouco sobre futuro com vocês, até porque o tema da Innovation é SPI e o futuro, mas não só por isso, né? Como o Parque Tecnológico, como um ambiente de inovação, eu acho que a gente precisa provocar essas reflexões. E vocês dois rodam muito o ano todo também, olhando para outros eventos de inovação, nacionais, internacionais, às vezes participando em loco, às vezes conversando com quem foi e pegando impressões. Então, no Brasil, a gente pode falar sobre o South Summit que acontece no Sul. Você esteve no Espírito Santo recentemente, fazendo uma palestra. A gente, o Web Summit Rio, a Ana também tem experiência. Enfim, tentamos pelo menos esqueci, o Hacktown. Acabei de voltar de lá e eu tinha esquecido o nome do Hacktown. A gente teve no Hacktown também. Então, assim, a gente se divide e tenta estar presente em todos os eventos de inovação do país. E eu quero saber de vocês primeiro, assim, do que vocês conhecem, do que vocês circulam, do que vocês falam com as pessoas que participam, onde a Innovation é diferente. Onde a Innovation é diferente. Legal. Ladies first. Tá bom. Eu achei que a pergunta era outra. Então, não estava esperando essa pergunta. Eu já estava aqui matutando o futuro aqui. Eu ia falar, deixa eu falar primeiro, porque ele vai falar o que eu quero falar. Mas a pergunta veio outra. Agora vai chegar para mim. O plot twist em pessoa. Agora a outra vem para mim, entendeu? Outra vem para você. Legal. No que a Innovation Week se diferencia? Bom, tem uma agenda que a gente faz aqui dentro, e o Leandro vai poder falar de outras coisas, mas essa agenda realmente é a agenda que a gente não encontra em outros eventos. Eu acho que tem várias coisas que a gente faz aqui bacana, mas a rodada de negócios é o momento que a gente realmente mostra que nosso evento é um evento de geração de negócios. Nosso propósito aqui é fazer com que as empresas fechem negócios mesmo. Então, tem um conteúdo muito rico para as empresas se sentirem confortáveis e sentirem que elas estão no caminho para a inovação e para a tecnologia, mas o objetivo é fazer com que as empresas fechem negócios. A rodada de negócios é uma agenda que a gente sentiu necessidade de desenvolver aqui, porque não acontece em outros eventos dessa forma organizada. Então, a gente tem aplicativo de evento nos outros eventos, né, que se propõem a fazer as conexões, mas isso não é tão efetivo quando a gente não tem uma equipe cuidando disso. A nossa rodada de negócios, ela tem uma equipe fazendo convites para as empresas da indústria, do varejo e municípios para participarem como compradores, mas eu não diria que nesse caso eles estão figurando como compradores, eles estão figurando como empresas que estão explorando novas tecnologias, entendendo como as empresas estão inovando nos seus segmentos. Então a gente faz esses convites. Esse ano a gente tem 40 empresas convidadas para serem âncoras dessa rodada de negócios.
E a gente faz esse match. Então, a gente entende o que é a demanda dessas âncoras, tanto empresas privadas quanto prefeituras. Olha para as empresas que estão expondo e patrocinando o evento e a gente marca as reuniões. A gente faz essa combinação de agendas muito baseada no que as empresas estão buscando aqui dentro. No ano passado, a gente fez 340 reuniões B2B e B2G dentro da rodada de negócios que vai acontecer dia 19 e 20. Então, esse ano a gente vai tá atrás de superar esse número, porque a gente está sempre querendo se superar, né? Então, a expectativa é que a gente tenha mais de 400 reuniões B2B acontecendo dentro dessa rodada. Essa rodada acontece, então, em 2 dias. Um dia dedicado para prefeituras, para municípios, para secretários, prefeitos virem conhecer inovações e tecnologias. E o segundo dia para empresas privadas, né? Ou seja, empresas da indústria, do varejo, do agro, conhecerem as inovações. Então, é um momento assim muito bacana, muito bem pensado, Mari. A gente olha para cada empresa que está vindo com uma expectativa de realmente conhecer inovação, saber como é que essa pessoa, como gestora, pode levar a empresa que ela está guiando para outro nível, né? Então, esse match está muito nesse sentido. Então, eu falo assim com muita propriedade que é uma agenda que a gente não encontra em outros eventos. Concordo. É uma das coisas, tá? O Leandro vai falar outras coisas também. Não, na verdade, eu acho que eu reforço totalmente isso, mas assim, o que eu sinto assim é bem uma visão pessoal mesmo, assim, né, de Innovation Week e de pitch, assim. O pitch ele é diferente, né, em termos de ambientes de inovação, né. A gente tem aqui tecnologias, a comunidade, isso já é uma referência no Brasil, e a gente tem aqui um ambiente diferente de outros ambientes e talvez promotores desses eventos também, né. Então, acho que só por isso, só por ser aqui, por ter a nossa comunidade envolvida, as pessoas já sentem que é diferente nesse sentido, né, Innovation Week. Mas aí eu não vou deixar isso como minha resposta, né? Porque daí ficou muito fácil, né? Eu responder nesse formato. Mas aí eu vou virar e falar assim, ó, existe uma coisa que eu já observei nos eventos, é que todos os eventos que a gente participa sempre tem nós somos focados em conteúdo, nós somos focados em gerar negócios, nós somos focados em, enfim, o ecossistema de startups e conectar investidores e tudo mais. A Innovation Week, eu já falei terceira vez, como é que você não me deu um chute ainda? Estou me segurando. Tá se segurando. Mas a Innovation Week, eu acho o que tem assim é que a gente entrega conteúdo, a gente entrega negócios, a gente entrega ecossistema de startups, investidores e comunidades, e não só disso, mas entrega comunidades de GovTech, a gente entrega comunidades de setor privado ali, de varejo e tudo mais. A gente consegue montar um Megazord, e um Megazord funcional, né? Um Megazord mesmo, bonito. aquele o do original, final do Power Rangers, né? Que é aquele que chega pra destruir valendo e ganhar a história, né? Sim. E aí eu acho que a gente, assim, até por questão assim, de como a gente se divide na organização do evento, se alinha e se divide, então consegue criar um evento onde você tem todas essas experiências e todas essas entregas de forma funcional e de forma que a gente consegue entregar valor para todos os participantes que estão aqui, visando, obviamente, a tecnologia, negócios e tudo mais que a gente tem falado. Então, acho que esse é o grande diferencial, na minha opinião, assim, da Innovation Week. Muito bom. E qual é a Innovation Week do futuro? O que é que vocês, entendendo a história, né, de como a gente chegou até aqui, entendendo, vocês são as principais cabeças, né, do evento, sabem dos desafios, sabem o que precisa para chegar nesses 3 dias com todos os indicadores de sucesso que a gente tem. O que precisa? O que precisa, além de muitas coisas. Vocês têm referências de outros eventos de inovação. Qual é a innovation do futuro? Nossa. Ninguém se preparou. Ninguém se preparou. Bom, eu acho que a innovation do futuro ela é maior. Eu acho que a innovation do futuro vai pensar uma forma de colocar todas as áreas do parque,
não só nossa área de exposição, que está muito bem pensada, está muito bem ocupada, mas todo o parque vivendo exatamente esse momento, parando para viver a Innovation Week. A Innovation do Futuro vai envolver mais cultura. Eu acho que a Innovation do Futuro vai para essa tendência também de misturar tecnologia com cultura, com pessoas, né? A gente está falando sempre de pessoas, né? Então, vai tocar mais as pessoas. A Innovation do Futuro, ela é um movimento de expansão disso que a gente está fazendo, muito bem feito, Mari. Assim, tem muito carinho, tem muito cuidado no detalhe quando a gente vai sentar para pensar a Innovation Week. Tem essa distribuição que o Leandro falou, e que casa muito com o que cada um já toca muito bem aqui dentro. E isso se reflete na agenda que a gente faz. Então, para mim, a Innovation do Futuro é uma innovation maior, mas sem perder essa essência de ouvir as nossas empresas, de atender todo mundo que vem para esse evento. Muito bem. Quero ver você falar. Foi bonito, Nossa senhora. foi bonito, gostei. É isso aí, gente. A Innovation do Futuro. Assina embaixo. Não, viajando, assim, jogando muito, pensando pra frente, assim, fora da Terra. Modo lunar. Como eu tenho esse costume, né, de gerar negócios fora da Terra. Mas, enfim, acho que pensando, assim, muito além o futuro mesmo, né? Sim, Vamos sim. jogar aí pra frente. Eu acho muito caminhando com o que o pitch tem de papel, inclusive na sociedade também. Eu já penso na innovation como não sendo algo restrito a esse espaço físico, né? Sim. A gente começa a pensar na cidade de São José dos Campos, Sim. talvez Innovation Week São José dos Campos que a gente tem, mas não restrito aqui, né? A gente começa a pensar em ações acontecendo dentro da cidade, sem perder a essência daquilo que a gente fala de tecnologia, Sim. obviamente Eu adorei. trazendo a questão da cultura também, tudo. E acho que é mostrar a marca de São José dos Campos naquilo que a gente constrói, entendeu? São José dos Campos, a região, enfim, naquilo que a gente está fazendo aqui de fato. Então acho que a gente já começa a ver talvez essa expansão assim da innovation para além dos muros do pitch. Eu gosto muito da ideia, assim. Eu acho que a innovation do futuro, ela rompe barreiras, ela rompe a barreira territorial, aqui a limitação, eu nem acho que seja uma limitação, porque o nosso espaço é muito grande, mas ela rompe uma limitação física. Eu acho que ela segue provocativa no sentido de olhar para o futuro, de falar de tendências, de debater o impacto das grandes tecnologias na gestão, nas pessoas, no dia a dia, né, da sociedade. E ela dá um próximo passo em relação às conexões, né? Eu acho que um pouco do que a Ana trouxe, de expandir para além do territorial as novas formas de relacionamento, provocar as pessoas para se conectarem mesmo e se conhecerem, né, com um propósito, com uma conexão estudada, né, com um propósito para aquilo ali de fato sair do papel, uma nova ideia, uma nova parceria, enfim, chegando para a sociedade como um todo mesmo. Então, também acho que a innovation no futuro rompe essas barreiras, vai para São José como um todo, né? A cidade tem total capacidade de expansão, tem o que mostrar, tem o que fazer. Eu acho que é um bom norte aí para a gente Imaginou? pensar. Tipo, tá tendo ação lá no Parque da Cidade. Vamos, de Evetol, entendeu? Já vai precisamos colocar uns pontos de Evetol nos outros lugares, né? Então, falando de passado, falando do que está esperando a Innovation entre os dias 19 e 21 desse mês, as expectativas são grandes, as nossas equipes estão dedicadas para isso desde o começo do ano. Muito trabalho, muito suor, muita paciência, muita dedicação. Mas se tem uma coisa que, né, numa posição que eu ocupo hoje de brilho no olho da innovation e do que é diferente, do ponto de vista de quem está dentro e organiza esse evento para vocês, é que o time do Pitch para se dedicar,
para a Innovation, com um foco muito grande em fazer acontecer da melhor maneira possível. Então, todo o cuidado com a experiência que o Leandro comentou, toda a excelência na rodada de negócios para que, de fato, negócios aconteçam. A gente não mede esforços, a gente tem total atenção e total dedicação nisso. Vocês vão ver aqui, todo mundo com a camiseta da Innovation é o time de organização que colocou isso para acontecer. E é um momento onde todo mundo está unido em nome desse propósito, né? Então, podem ter certeza que a gente não vai medir esforços para que seja a melhor experiência possível para vocês durante a Innovation Week desse ano. Alguma coisa a mais, assim? A gente passou por passado, a gente passou pelo presente, a gente falou um pouco de futuro. É isso. Acho que é importante, no fim das contas, é um evento, de novo, é importante a gente reforçar isso, porque quando a gente fala de um evento de inovação, de um evento de tecnologia, o público não é somente o público de inovação e de tecnologia. Todos os gestores, tomadores de decisão, estão convocados para essa agenda, né? A Innovation Week é esse grande encontro que vai provocar essas gestões todas, públicas e privadas, a darem um salto nos negócios e nas agendas. Então, é importante a gente frisar isso, deixar muito claro que esse evento não é um evento técnico, ele é um evento que fala de tecnologia mais aplicada, como ela muda a vida do cidadão, como ela muda a indústria, como ela molda o futuro. Então, é um evento para você que tem aí uma posição estratégica e está pensando no futuro e quer criar o futuro, né? Não só esperar o futuro acontecer. Acho que é isso. E se eu fosse dar uma dica, na verdade, aí de participação mesmo dentro da Innovation, acho que uma coisa que a gente faz muito bem aqui são conexões. E não conexões, né, tipo... aleatórias. Aleatórias. São conexões mesmo para gerar colaboração, negócio e tudo mais. Então, aproveitem para gerar conexões aqui durante o evento, né? Acho que essa é o maior ganho que se tem participando da Innovation Week. Está todo mundo aqui, normalmente já fica assim, aberto a isso, mas está todo mundo aqui aberto a gerar conexões, gerar negócios. Então, acho que parcerias, novos projetos, enfim, fora do mundo. As inscrições estão abertas. Acessem o site da Innovation, ela é gratuita. E a gente está esperando vocês aqui entre os dias 19 e 21 de agosto. Boa. A gente se vê lá. Fechou.